Todos, sejam bem-vindos. Se tiver alguém que está vindo pela primeira vez, eu gostaria de dar uns recadinhos. A gente tem um site aqui do centro, se vocês quiserem visitar, chama www.casadocaminhosantana.com.br. A gente pode assistir as palestras em tempo real e essas palestras que passam aqui também estão gravadas. Se alguém perder alguma, quiser entrar, eles só pedem que vocês tenham a Internet Explorer, tá? Porque não funciona no Google Chrome, alguma coisa assim. E nós temos também, sempre meia hora antes das palestras, a gente tem plantão de atendimento fraterno. Quem quiser tirar dúvidas, né, sobre a doutrina, quem quiser estar conhecendo um pouco nossas atividades, sempre meia hora antes das palestras tem um plantão. E tem sempre um plantonista para estar conversando. E a gente tem passes todos os dias também, tá? Domingo às 10 horas a gente tem evangelização infantil. Quem tiver filhinho, filhinha, quiser trazer aqui também para assistir a palestra, eles ficam aqui no nosso outro ambiente fazendo evangelização infantil. Quarta-feira, nossas palestras é às 14 horas, tá? E sábado, às 15 horas. Segunda a quinta-feira, às 8h05, 25. Terça-feira também. Terça-feira a gente faz tratamento de passe para enfermos, depressão e dependência química, tá? E às sextas também tem um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismos e familiares. Quem tiver com algum problema na família, souber de alguém, só pedir para estar vindo aqui. Então, às sextas-feiras, tem um grupo, tem psicólogos, né? Tem um pessoal que é um grupo de apoio mesmo. Todo segundo sábado de cada mês, às 9 da manhã, a gente faz entrega de 80 cestas básicas. Temos famílias pré-cadastradas aqui, no sábado a gente acabou fazendo, né? Então, cada sábado vem 40 famílias receberem. Eles recebem também uma palestra, recebe passe, a gente faz um lanchinho aqui. Quem quiser estar vindo conhecer, ajudar, estamos sempre precisando de ajuda, tá bom? Então, quem quiser, tiver mais alguma dúvida, a gente procura sempre deixar recados ali na porta, no nosso quadro. E se quiser alguma informação, plantonista, tá bom? Eu gostaria então de aproveitar, se a gente puder fechar um pouco nossos olhos. A gente tentar só acalmar nossa mente, nosso coração, que essa vida é tão corrida, né? Que a gente consiga acalmar esse coração, fechar nossos olhos, para que a gente chegou aqui tentar receber dessas palavras desse amigo que aqui está hoje, que essa palavra pode calar nos nossos corações. Aproveitar e agradecer a Jesus esta oportunidade, que com sua misericórdia, com seu amor, Pai, que essas palavras que viemos receber aqui possam ser acalentadoras, possam mostrar ao nosso coração que existe um caminho, que existe esperança, que existe fé, que esses amigos espirituais, Pai, que estão aqui hoje, possam fazer o tratamento necessário a nós, que possamos, enfim, Jesus, sair um pouquinho melhor do que aqui chegamos, com seu amor, com a sua bênção, com a sua esperança, enfim, Pai, com a tua misericórdia. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Hoje, o nosso palestrante, professor, hoje o tema da palestra é Síndromes do Mal, Ofensa e Perdão. Quem sabe a gente consegue entender um pouquinho, Caetano. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e que a paz do Senhor Jesus seja nos vossos corações, seja nos nossos corações. Grande alegria, mais uma vez, estarmos aqui todos juntos, reunidos, para estudarmos e avançarmos na compreensão das leis divinas, né, que governam nossos destinos de espíritos imortais, não é isso? E hoje o tema é ofensa e perdão, que é um tema realmente problemático para todos nós, né? Espíritos de experiência mediana, nós temos ainda muita dificuldade em ouvir esse conselho que Jesus nos deu há 2000 anos e que continua válido, que é a questão de esquecer as ofensas, né? De relevar as mágoas, né? Porque ainda o orgulho fala mais alto. Não só o orgulho, mas também o egoísmo, né? Tudo isso são coisas que nós estamos trabalhando nessa nossa caminhada. Vou ligar aqui um pouquinho, tá? Pode ser, ajuda? Você não está com resfriado não, né?
Então são problemas que ainda nós estamos cuidando, e vamos cuidar ainda por um bom tempo, visto que a natureza não dá salto, né? E nós temos que obedecer às leis naturais, né? Ocorre a mesma coisa com a gente. Então é nesse sentido que nós vamos, pelo menos, conversar, debater sobre perdão das ofensas, o porquê. E aí nós vamos tentando entender o porquê devemos ser bons e não revidar as ofensas. Entender o porquê, porque entendendo o porquê nós vamos tentando nos melhorar. Porque aqui na doutrina espírita, eles nos ensinam que nós só vamos realmente praticar as leis divinas quando nós as compreendermos. Enquanto nós não acharmos um sentido nessas leis, a gente tende a não adotá-las. Isso é normal, né, no ser humano. Esse entendimento vai chegando aos poucos, vai chegando com a vivência, com a experiência, né? Então, de uma certa forma, também não adianta nós querermos ser bonzinhos por fora, né? Só a casca, e por dentro a gente ficar se remoendo, né? Não, nós temos que fazer um trabalho sério, né, de renovação íntima, né? De trabalho íntimo. Esse é o convite que a doutrina espírita nos faz, para que a gente faça esse trabalho com consciência, com mais consciência. Talvez essa seja a grande diferença que a doutrina espírita nos traz das outras filosofias, que ela nos pede que façamos isso com mais consciência, que coloquemos a nossa vontade nisso, a nossa compreensão, o porquê que nós estamos fazendo esse trabalho. Por que ele nos é útil? Nos será útil. Nesse texto aqui do Raul Teixeira e a Benedita Maria, que é o espírito, que é do redação do Movimento Espírita, do livro Todos Precisam de Paz na Alma, o que é uma verdade. Sem paz nós batemos muita cabeça, né? Não acertamos o caminho, porque a porta é estreita, não é verdade? Lembra dessa lição, que a porta é estreita? E quando nós estamos confusos, não acertamos a porta, né? Ficamos batendo, né? E às vezes nos seguimos pela estrada larga, né? Que nos leva à perdição. E perdição aqui, entenda-se, atraso na nossa evolução, tá? Atrasando a nossa evolução. Então esses textos aqui, com umas pinceladas do Raul Teixeira e da Benedita Maria, nos ajudam, nos dão assim umas dicas a gente trabalhando isso dentro de nós mesmos, nosso coração, nosso íntimo, agora com um pouco mais de tranquilidade, não querendo ser santos de uma hora para outra, não nos querendo sermos anjos, que ainda estamos longe de ser, mas buscando fazer esse trabalho íntimo, pouco a pouco, visando a nossa melhora, tá bom? Mauri, tira um pouquinho do vento aí, senão ele só... Está no alto-falante. Isso, só um pouquinho. Isso. Essa questão está muito bem discutida, para quem estuda a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Tá? Bem-aventurados os misericordiosos. Nesse item do Evangelho, os irmãos deram atenção muito especial para esse capítulo, e tem várias mensagens de vários irmãos importantes, falando da importância de nós perdoarmos. Tá? Uma delas é de Paulo de Tarso, que é muito significativa. Se der tempo, nós vamos dar uma lidinha, tá bom? Mas o Raul, ele começa aqui dizendo o seguinte, que pelos variados caminhos por onde se movimentam as almas na Terra encarnadas, o que não falta é ofensa. Então, faz parte, de novo, né, nosso mundo de provas e expiações, mundo de experiências, transitório, portanto. O que não falta é ofensa. Então não vamos nos assustar se nós encontramos sempre em nossos caminhos muita provocação, muita ofensa, né? Ofensa porque as pessoas não acreditam no que você acredita, que não torce pelo mesmo time, que não leem os mesmos livros, que não assiste os mesmos filmes e por aí adiante. Então o que não falta é ofensa, porque não usa a mesma roupa, porque, sabe, não assiste o mesmo canal de televisão que você. Então, não vai faltar motivo para alguém discordar de você.
Por tudo ou por nada, um indivíduo se dirige ao outro fazendo admoestações, quer dizer, discordando, né? Críticas, lançando reproches que muitas vezes têm razão de ser, né? Até que fazem um sentido. O que costuma pesar, perturbar e ofender quase sempre é o modo como a questão é dita. Olha que recadinho interessante, que muitas vezes o cara tem razão, está fazendo uma crítica coerente, mas a maneira como nós fazemos nossas críticas é o que pega. Né? E se pega em mim, deve pegar no meu irmão também. Então daí já é um recadinho. Então, fazer crítica é proibido? Não. Criticar más ações é proibido? Não. Só que nós temos que medir o modo como nós vamos fazer essas críticas, é isso? Isso é o que pega. Pode-se chamar a atenção de alguém, reprochar uma atitude indevida, com tamanha dose de respeito pelo outro, que o próprio ato da advertência já demonstra esse respeito, essa fraternal cooperação. E é isso que a crítica deve ser, né? Uma crítica construtiva que nós chamamos, não é isso? Só que para fazer uma crítica construtiva, nós temos que tomar cuidado com a dose, no tom e nas palavras, né? Para que essa nossa crítica seja uma cooperação e não faça o efeito contrário, né? Ofensa e perdão. Qual a primeira reação que temos quando nos sentimos ofendidos? Ele pergunta aqui. Qual é a primeira reação? Quando alguém nos injuria, calunia ou age com má fé em relação a nós, qual o primeiro sentimento que nos toma a alma? Geralmente também não gosta, não é verdade? A gente fica magoado, não é isso? Que ainda nós temos. Acabei de falar, nós somos seres de baixa evolução. Ainda temos essas coisas na alma, né? Resquícios de orgulho e egoísmo. Resquício, tá, gente? Já estamos trabalhando isso. Boa parte de nós diria ser a revolta esse sentimento, né? O sentimento de revolta. Outros mencionaríamos o desejo de vingança, a vontade de retribuir com a mesma moeda o mal que nos atingiu. Ainda somos assim. À primeira vista é devolver na mesma moeda, né? A gente precisa pensar umas 10 vezes para não devolver, né? Ainda somos assim. E não poucos, né? Nos sentiríamos indignados, não hesitando em tomar satisfação com o outro, usando de palavras grosseiras, quando não mesmo da agressão física. Quer dizer, nós ainda somos assim. E o que nós assistimos no mundo ainda é assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer uma crítica, mesmo que construtiva, porque o outro pode partir para cima de você, não gostar, não é verdade? Porém, poucas vezes reflexionamos sobre se essa seria a melhor atitude a ser tomada. Como nós somos impetuosos, muitas vezes não contamos até 10, né? Muitos de nós não chega a contar nem 2 vezes. Não contar 10, então, é muito, né? A maioria de nós ainda está nesse nível, né? Por isso que nós temos muitos conflitos, né, na sociedade ainda, né? Muitos conflitos e que levam às vias de fato, né? Vejam as guerras, né? Isso aqui continua ainda sempre assim, está numa paz, né? Tá um pouquinho que mexe já desequilibra isso e nós já pegamos em armas, já ameaçamos, não é assim que a gente reage? As nações reagem, nós, né? Muito bem, nós também. Afinal de contas, as nações são feitas de indivíduos, não é isso? Então, o resultado de uma ação de uma nação é o resultado do conjunto dos indivíduos, né? É por isso que eles falam assim, ainda temos nações muito beligerantes. Ora, quem são as nações beligerantes? O povo é beligerante, não é isso? O semelhante, a individualidade. Então, por isso que nós temos que trabalhar isso em nós, porque trabalhando o indivíduo, nós vamos diminuindo a tendência a essa beligerância, não é isso? Essa beligerância nacional, né? Como nação. Quando a ofensa nos chega, enchemos-nos de cólera e reagimos de imediato. Nem um momento de reflexão. A vingança é um sentimento de tal modo menor que vicia e envenena os fluidos do vingador, conseguindo adoecê-lo em primeiro lugar. O que ele está dizendo aqui? Aquele que realmente se encoleriza, fica com raiva, que agride,
é o primeiro a envenenar-se, porque o veneno parte dele, né? Então depois ele sofrerá as consequências, né? É o primeiro que ficará doente. Todo aquele que ofende, entretanto, traz em si desarmonia e dificuldades de grande monta. Calúnia e injúria são apenas frutos daqueles que se perderam nos desatinos da inveja e do ciúme. Então, o que ele está dizendo? Quando a gente vê uma pessoa incolorizada, aquela que ainda é passível de praticar agressões físicas, agressões verbais violentas, esse nosso irmão é um doente. Ele está com sérios problemas de desequilíbrios, né? Emocionais, muitas vezes mentais, né? Por isso, vai fazendo sentido a mensagem evangélica. Então, esse nosso irmãozinho está doente. De tanto praticar e sem refletir esse sentimento ruim dentro dele, trabalhando essas energias, ele adoeceu. Né? Gravemente. Nós sabemos que esse tipo de patologia é de difícil tratamento, né? O irmãozinho vai ter que peregrinar por vários consultórios psiquiatras, psicólogos, o doutor do corpo físico, né? Vai ter que passar pelos tratamentos espirituais, não é isso? Para depois se livrar de todas essas patologias. Diversas síndromes, e agora ele vai falar das síndromes, diversas síndromes que afetam os indivíduos, patologias neurológicas ou psiquiátricas, têm nascedouro nos sentimentos de malquerência que se dirige a terceiros. Olha aí que interessante. Um recadinho interessante para nós que somos ainda enfesadinhos, né? Ou seja, eu já tenho aqui, querida, obrigado. Fica com 2. Então, tomemos cuidado com a cólera, com a raiva. Nós seremos os primeiros a provarmos do próprio veneno. E vamos adoecendo, sem percebermos. Tá? Esse que é o grande lance. Quem vai perceber? Os nossos semelhantes, que vão pouco a pouco se afastando, né? Nós somos um cão raivoso, ninguém pode chegar perto, ninguém pode fazer uma crítica, ninguém pode fazer um comentário, né? Vira um pitbull raivoso, né? Coitados dos pitbulls, são tão bonzinhos, né? É uma raça tão dócil. Nós é que treinamos eles para ficarem bravos, né? Bom, muitas mágoas, inveja e despeito que podem nascer depois de algum tipo de ofensa costumam alimentar enxaquecas, disfunções cardiovasculares, dores na coluna dorsal, tendo em vista o grau de envenenamento fluídico que se apoderou das áreas mais frágeis da criatura. O que nós nos esquecemos é que nós somos também energia. Nós trabalhamos com um corpo de energia que sustenta o corpo físico, não é verdade? É isso que nos ensinam agora os irmãos espirituais. Até agora a Santa está me falando do corpo, vamos estudar o corpo mental agora lá em cima, aqui nas escolas. Corpo mental, o senhor dos corpos, né? Corpo mental, corpo emocional, corpo astral, duplo etérico, corpo físico. Está vendo quantos corpos nós temos? Né? E são esses os corpos fluídicos que trabalham nossas energias, né? Que conduzem as energias. Né? Alguém já falou de meridiano, todo mundo já falou meridiano, não é isso? Chakras, não é isso? Já é uma palavra que não são desconhecidas para todo mundo aqui. Ora, os nossos corpos espirituais transitam energias sutis. E são essas energias fluídicas ou sutis, como vocês desejarem, é que levam esse veneno da cólera. É por isso que a gente dá risada quando a pessoa fala que isso envenena. Mas como, né? Como? Envenena pelas energias, queridos. As energias ficam contaminadas de fluidos muito pesados, né? E contaminam todo o nosso sistema energético. E uma hora vai aparecer aonde? No corpo físico. Então ele vai afetar primeiro o corpo mental. Então primeiro o irmão que é assim sempre raivoso, ele vai desorganizando o seu corpo mental. Depois o emocional. O emocional desequilibrado vem para o físico, afetando os órgãos. Por isso que está falando aqui, ó. Enxaquecas, disfunções cardiovasculares, principalmente do coração, né? Dores na coluna dorsal, porque é onde a energia circula de forma ininterrupta, né?
A energia circula pela coluna, distribuindo por todos os chakras que estão na linha da coluna. Provocando o quê? Desequilíbrios nos órgãos mais frágeis. E nós, como somos criaturas de evolução mediana, sempre temos um ponto fraco. Todos nós trazemos um ponto fraco. E é aí que essas energias vão fazer o seu trabalho. Seu trabalho, as energias fluídicas, deletérias, farão o trabalho de desequilíbrio. É isso que nós não sabemos. E duvidamos também que isso aconteça, porque não vemos esse processo, não é verdade? E tudo que nós não vemos, o que nós fazemos? Nós não acreditamos, não é isso? São criaturas que, se não perceberem, são criaturas que não perceberam que todos trazemos valores e capacidades que podem ser desenvolvidos. Desequilibram-se no triste caminho de invejar no próximo aquilo que não acreditam possível desenvolver em si mesmos. Esses são os invejosos, né? Que sempre estão invejando a capacidade dos outros, sem se dar conta que ele também tem sua própria capacidade, que ele mesmo tem que trabalhar e desenvolver, não é isso? Buscam atalhos inexistentes para alcançar seus intentos, não se importando e não mensurando o reflexo de suas ações. A questão da ação e reação. Agem assim por ignorar que a vida devolve em frutos todas as sementes lançadas ao vento. Então, tudo que nós emitimos, nós receberemos de volta. São sementes. É aquilo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós vamos colher sempre o que nós plantarmos. Não é isso? Então, tudo isso estamos aprendendo agora. Né? Ainda bem. Assim, se a ofensa nos chega ao coração, antes de qualquer reação, reflitamos. Vejamos alguém enfermo naquele que nos ofende. Alguém com profundas dificuldades íntimas. Aqui está um conselho bastante positivo, mas temos cuidado de não transformar ele em negativo. Né? Fala, não, é um doente, eu vou nem olhar para ele. Né? Não é assim. É para você o recado, não é para o outro. Então, assim, para você não aceitar a ofensa, porque o irmão que está fazendo aquela ofensa possivelmente está muito perturbado. Muito mais do que você imagina. Né? E que ele merece a sua compaixão. Não é isso? Merece sua compaixão. Ou seja, ele não merece o revide. Né? Não merece que você debata com ele naquele nível. Mas merece o quê? A sua oração e o seu bom pensamento. Não é isso? Ninguém que esteja efetivamente de bem consigo mesmo sente a necessidade de magoar a terceiros. De forma nenhuma. E é verdade. Aqueles que estão bem consigo mesmo, não é bem com as coisas materiais, vejam bem, que está em paz, que está tranquilo, ele não sente nenhuma vontade, não tem nenhuma necessidade de ofender ninguém. Não é isso? E de forma nenhuma, nem verbal, nem por pensamento, nem por nenhuma expressão, né? Literatura, desenho, nada. E o que mais a gente vê na nossa sociedade é ofensas, né? Por todos os lados. Agora o WhatsApp, então, pelo amor de Deus, né? Como ninguém está vendo a carinha do outro, é só palavras, né? As pessoas ofendem com a maior facilidade, não é isso? Denigrem, fazem calúnias, né? Olha aí. Não é bem atual o texto? A gente tem visto muitos problemas agora com o problema do WhatsApp, não é isso? Por quê? Porque o WhatsApp é aquela coisa do anonimato, né? Todo mundo se esconde no anonimato, né? Do mundo virtual. Mas está dando problemas também, né? Já está dando alguns processos, né? Está dando o que falar. Por quê? As pessoas reagem, né? Bom, por isso, o nosso querido Francisco de Assis, conhecendo em profundidade os dramas humanos, ele roga ao Pai Celeste, permita que ele possa levar o perdão onde houvesse ofensa. Olha que interessante. Porque Francisco de Assis já compreendia essa verdade, da gente realmente ter compaixão onde há irmãos que ainda são capazes de ofender. Típico de espíritos superiores, que já entenderam a lógica das leis divinas, não é verdade? Entre nós, ainda não, porque nós não temos esse entendimento completo ainda. Né? Estamos tentando. O doce cantor de Deus, que é Francisco de Assis, reconhecendo as dificuldades íntimas de quem ofende, deseja retribuir àquele coração apenas com o perdão.
Ser ferramenta da ofensa é muito mais grave do que ser ofendido. Estamos dando para entender como é que... Por que agora Francisco de Assis tinha razão? Ser ferramenta da ofensa é muito mais grave do que ser ofendido. Porque você passa... Quando você é ofendido, você é credor. Quando você ofende, você é um devedor. Devedor da lei, né? E aí, você tem, dentro da lei de ação e reação, você pode esperar que você vai colher o quê? A reação. Aquela coisa. Toda semente que você lançar, você vai ter que colher. Infelicidade efetiva nasce das mãos que atiram pedras e não daqueles que lhes constituem o alvo. Todo aquele que lança pedra, né, são infelizes. E não aquele que recebe. O perdão aos que nos atacam nascerá sempre do olhar de compreensão, da capacidade de transcendermos a situação. Transcendermos a situação. Eu gostei desse verbo, cara. Porque não é uma questão muito fácil. Nós temos que transcender, nós temos que entender onde nós estamos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Você percebe? Nós temos que perceber, não ficar com os nossos olhos restritos à nossa vidinha de terceira dimensão, aqui de 3 dimensões. Nós temos que transcender. Ou seja, nós temos que nos ver como espíritos imortais. Espíritos que têm uma caminhada cósmica. E que também somos devedores. E que nós dependemos do quê? Do perdão do Pai Celestial para todos os nossos enganos e equívocos. É por isso que nós temos que perdoar. Porque também nós somos devedores. Entenderam, gente? É isso que nós temos que despertar. Finalmente. Para que a gente possa o quê? Avançar. Avançar na compreensão e avançar na evolução. Senão nós ficamos parados. Porque não transcendemos, não conseguimos avançar no entendimento. Por isso que eu gostei desse verbo aqui. A capacidade de transcendermos a situação. Não é apenas uma questão de sermos bonzinhos, porque o outro é um coitadinho doente, né? Um perdido, né? Uma criatura sem Deus, como a gente fala. Né? Não é isso. É a questão de transmutar aquilo e entender que aquele irmão precisa de compaixão, como eu também preciso de compaixão dos meus irmãos maiores. E assim nós vamos aprendendo, vamos crescer. Assim, se a ofensa nos chegar, vejamos nela, olha só que interessante aqui, vejamos nela o imenso convite ao exercício do perdão. Aí chegou onde nós queríamos. Por quê? Porque nós estamos exercitando, nós estamos precisando aprender. Ora, se na hora que nós vamos exercitar, a gente fugir da oportunidade, o que acontece? Nós perdemos a oportunidade e nunca vamos praticar esse perdão tão almejado, né? Que a gente olha Jesus, olha Francisco de Assis, olha Chico Xavier e ficamos deslumbrados. Como é que eles conseguem? Ora, eles conseguiram praticando. Perfeito. Né? Incansavelmente, em todas as oportunidades. Quem viu o Chico aí, que está mais próximo de nós, reclamar de alguma coisa, das ofensas que fizeram, das perseguições que ele sofreu. Né? Pegando o Chico só, que estava pertinho de nós aqui, né? Estava ali em Uberaba. Então, assim, se a ofensa nos chegar, vejamos nela o imenso convite ao exercício do perdão. Isso nos evitará o fardo de carregar na alma o peso da vingança e o ácido do mal querer. Se é ácido, gente, corrói. É isso que entende. Lembra que ele falou que são energias fluídicas. São ácidos fluídicos que corroem o nosso interior. Ok? E fatalmente também vai acabar com o nosso corpo físico, transformando em doenças graves, né, para a medicina atual. E ante as tormentas que o ultraje possa nos causar, né, aquele turbilhão, né, lembremos-nos de que Jesus, incomparável na sua pureza, manteve-se sereno e calado diante dos mais vis insultos que os homens puderam engendrar a seu tempo. Então Jesus realmente é o nosso exemplo sublime. Ele realmente é ao concurso em nos ensinar pela ação, pelo exemplo, o que nós devíamos fazer. Como nós colocamos ele muito alto, né, quase inatingível, é que eu convido vocês a se mirarem então no Chico Xavier, que está aqui bem mais próximo, né? Num Divaldo Franco, que ainda está aí atuante, incomodando muita gente, mas está atuante, recebe críticas, lógico. Recebe ultraje? Claro. Pensa que o Divaldo tem uma vida tranquila, não, né?
E nós, com certeza, no nosso meio familiar, no nosso meio da comunidade, também somos vítimas, às vezes, de críticas pelas nossas crenças e pela nossa maneira de ser. Mas vejamos com compaixão. Vamos receber essas críticas como um incentivo para melhorar. Não para nos ficarmos irritados ou melindrosos. Não, é uma oportunidade de eu praticar o perdão com o meu irmão e uma oportunidade valiosa de eu avançar em evolução. Porque também as críticas são bem-vindas, né? Você vai ver se realmente aquilo procede. Então, fiquemos atentos, é esse o recado que o Raul nos deixa. E o Paulo de Tarso, como eu mencionei no texto, que lá no capítulo 10, ele diz o seguinte, que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha que interessante, gente. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Lembra que quando Jesus aconselhou isso, nós achamos isso um absurdo? Como perdoar o inimigo? Está louco, né? Olha aí. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Quando nós estivermos conseguindo perdoar, né? Pelo menos, se não 100%, mas pelo menos não esquecer, não revidar. Já é um grande passo não revidar. Olha aí, já é sinal de melhora. Melhora íntima, melhora interna. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe. Olha que interessante. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tem de grande necessidade de indulgência? Humildade aí, não é verdade? Nós temos que nos conscientizar que em todos os instantes da nossa vida estamos precisando de que o Pai seja indulgente para conosco. Porque na nossa ignorância ainda, nós infringimos todos os dias as leis divinas. E Ele vai nos castigar de pronto? Não. Sabemos que as leis divinas têm atenuantes. Ele vai observar o esforço que está fazendo para se melhorar. A intenção que você fez aquilo, não é verdade? Então o Pai tem misericórdia para conosco. Por que nós não temos um pouquinho de misericórdia para com o nosso irmão? Que às vezes está só equivocado, não é verdade? Muito bem, principalmente dentro da religião, né? Ó infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Olha que interessante, né? Por quê? Ele não vai merecer também o perdão das leis superiores. Né? Quem sabe, se mergulhando em vós mesmos, não descobriríeis que fostes o agressor. Essa é uma outra questão que nem vamos tocar aqui, porque às vezes nós estamos dentro da nossa família e nós sempre achamos que nós somos vítima, né? Nós nunca achamos que nós somos o agressor da história, né? E nós sabemos que nós estamos de volta na mesma família para nos ajustarmos, não é isso? Né? Nós temos uma longa caminhada cósmica e volta e meia estamos nos encontrando para ajustes. Ora, quem diz que aquele que nos ofende é sempre o culpado da história? Muitas vezes o grande culpado foi você. E você está tendo uma oportunidade agora de se redimir perante aqueles aos quais você foi um agressor no passado. Então já essa é a transcendência que ele fala aqui. Nós transcendermos, ampliar a nossa visão da vida, tá bom? Para a gente não ficar chorando de vítima todo instante e perder a oportunidade de aprendizado. Então, meus irmãos, o conselho é esse. Eu sei que não é fácil. E quando a gente fala de perdão, a primeira reação dos nossos irmãos é muito difícil. Não é isso? É legal, mas é muito difícil. Claro que é difícil. Vai contra o nosso egoísmo. Vai contra o nosso orgulho, não é, Vladimir? Bate no nosso orgulho. Nós vamos aprendendo que nós temos muito em nós, quando nos sentimos ofendidos, magoados com qualquer coisa, é orgulho ferido. Nada mais do que orgulho ferido. Tá? E nós temos que trabalhar isso. Nós estamos aqui para trabalhar e, se possível, ter compaixão para com os nossos irmãos que ainda não nos compreendem. Compaixão. Exercício do perdão todos os dias, para que nós possamos, no futuro, alcançar essa felicidade interna que todos nós almejamos. O que não deixa ter essa felicidade? Justamente essas coisas relacionadas a mágoas
falta de compaixão e orgulho exacerbado. Os nossos irmãos superiores já alcançaram esse patamar e eles voltam do futuro, onde eles estão, nos alertando, né, como mestres agora, como professores, nos alertando dessas pequenas coisas que para nós passam despercebidos, já que nós não temos a clareza, e para eles não. Eles que já trabalharam isso em si, eles dizem que é muito importante nós trabalharmos essas coisas internas e não ficarmos só preocupados com o que dá ibope, né, com as coisas externas. Porque são as coisas pequeninas, internas, que vão nos acelerar a evolução. Por isso que os orientais tinham aquela coisa de nos orientar para meditar, não é isso? É meditação. O que é a meditação? Voltar para dentro de si mesmo, não é isso? Fazer um rastreamento de como você está agindo na vida, como você está enfrentando os problemas, como você está reagindo, principalmente reagindo, né, às ofensas, aos desafios, né? Então, queridos, façamos isso, meditemos. Vamos adotar a prática da meditação e vamos praticar o perdão em todas as oportunidades que se oferecerem, ok? Essa é a proposta para hoje, ok? Perdão das ofensas. Muita paz a todos. Que assim seja. Obrigado, Caetano. Este é o momento que a gente abre para as pessoas fazerem algumas perguntas. Eu posso dar senha, se alguém quiser. Eu sei que tem bastante, a gente distribui a senha. Esse negócio de perdão, cara, é complicado. As pessoas ficam assim. Caetano, eu vou aproveitar então. Alguém teria alguma coisa para perguntar? Então, eu vou aproveitar um pouquinho. Caetano, enquanto você falou, que eu acho que a gente é importante, são duas situações, que a primeira é a gente não atuar, né, na maldade, né? Porque você falou muito forte que às vezes aquele irmão que fica, ele nem percebe, né? E quando o Caetano fala que a gente tem um progresso, que a gente está aqui, a gente está tentando, então a gente já não está atuando, né? Então não é quando fala assim, a gente pensa mal, acontece mal, a gente é mal e vai acontecer, né? A gente já está num processo diferente, né? A gente exatamente. Tá aqui, querendo sair desse processo. Exato. Nós estamos nesse processo, estamos querendo já sair, isso já é uma grande coisa. Porque a primeira coisa é a vontade, não é isso? É isso, depois vamos evitar esforços para sair, como se fosse um atoleiro mesmo, né? Nós vamos colocar ali os calcinhos e vamos andando aos poucos até sair do atoleiro, não é verdade? E perdoai para que Deus nos perdoe. Olha que interessante. Olha, o que Deus tem que nos perdoar? Caramba, muita coisa, né? Levando em consideração que nós somos seres cósmicos, né? Que temos aí no passado vidas sobre vidas, bastante vidas, e que nós estávamos participando desse mundo, que antes, quando a gente olha para trás desse mundo, na história, a gente não vê muito boa coisa, não é verdade? A gente só vê conflitos, guerras, né? É isso. É complicado. E nós estávamos participando desse mundo, se a gente adotarmos a questão das vidas sucessivas. É por isso que ele nos chama a atenção. E nós estamos hoje num processo de reeducação ou de reprogramação, como vocês desejarem, e perdemos as oportunidades. Quando surge a oportunidade, nós, de novo, o orgulho nos captura e nós perdemos a oportunidade. Por isso que nós não avançamos. Aí voltamos para os planos espirituais, vamos ver a nossa caminhada. Poxa, falhamos de novo ali, né? Então, é isso que ele está chamando a atenção, porque nós, às vezes, deixamos essa coisa do perdão, das ofensas, num campo muito místico, né? Ah, não, isso é para os bonzinhos. Não, gente, é para nós, espíritos medianos, que não somos nada bonzinhos ainda. Ninguém pode pisar no nosso calo, porque a coisa fica feia, não é verdade? Então, a mensagem é para nós, mas de uma forma bem racional, não mais mística, tá? Não querendo se transformar em santos, nem em anjos, mas espíritos que estão em evolução, que tem que trabalhar essa parte. Porque se nós não trabalharmos, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ir viver em outra sociedade, né? Ainda um pouco mais problemática do que essa que nós estamos vivendo, para ver se a gente aprende, se a gente realmente desperta para a necessidade de nos transformar em seres melhores. Essa é a grande proposta, só isso. Eu gosto muito de desmistificar tudo isso, porque eu sou assim, né? Meio bem racional, não gosto muito do misticismo, e porque eu acho que é imensamente coerente, é racional, é coerente, faz sentido, não é verdade? Faz sentido. E quando faz sentido, você adota. Pô, é mesmo. Eu realmente estou sendo um grandíssimo idiota, ficando raivoso, sendo brigão, criando problema para todo mundo. Na verdade, eu estou criando problema para mim
mesmo. Sou eu que vou ficar doente, sou eu que depois vou cair no hospital no final da minha vida, sou eu que vou... E sem ninguém para cuidar de mim, porque eu sou um problema, né? Nem meus filhos querem... Não é assim, não tem muitas famílias. Nem meus filhos vão querer me dar assistência, né? Daquilo que eu mesmo estou fazendo para mim mesmo, cavando para mim mesmo, né? Porque eu estou me intoxicando, viu o que ele falou aqui? Ácidos, né? Energias deletérias, eu estou me intoxicando. O que acontece com aquele que se intoxica? Fica doente, né? E qual é a condenação, né? É realmente não ficar só doente do corpo, fica doente do espírito. Essa é uma grande verdade. Não só destruímos o nosso corpo físico, que é esse mais denso, que leva toda a pancada, mas também danificamos nossas matrizes, o nosso perispírito, não é isso? Que também terá que ser consertado. Ora, e aí nós vemos vários irmãos nossos em retorno para a terceira dimensão, em corpos deformados, não é isso? Por quê? Eles danificaram o quê? As matrizes. Justamente nesse processo aqui, através do ódio, do egoísmo exacerbado, da inteligência totalmente desestruturada, né? Sem o amor. Não é verdade? É isso que nós temos que pensar. E nós já temos exemplos aqui. Não é achar que não temos exemplos. Bastante é que a gente não quer ver. Tem gente que nem quer ver. Quem é que quer ir lá, por exemplo, na Cotique, ver as crianças que estão em fase de recuperação, né, Fátima? Que nós vamos lá dar pasta nas crianças. Aquelas crianças, graças a Deus, já estão no processo de recuperação. Já tiveram a misericórdia divina de conseguirem um corpo, uma nova reencarnação. Um corpo que é lógico que vai manifestar as imperfeições e os danos que eles provocaram nas suas matrizes. Perfeito? É ali, vivo. Né? E é isso que nós temos que evitar. Muitos de nós estão nesse processo de danificar os corpos, o perispírito, e nem está percebendo. Tá? Então, por isso que nós chamamos a atenção. E às vezes por falta de relevar muita coisa, de praticar a compaixão, de praticar, enfim, o perdão de muitas ofensas, ou de algumas ofensas. Tá bom? Só para complementar também, uma coisa que é recorrente, Caetano, a gente tem a mania, né, de sempre colocar no exterior, né? Ou é os espíritos que estão fazendo isso, né? A gente acaba esquecendo de ver o que a gente tem dentro da gente. São sentimentos que não é bons também, a gente acaba culpando. A gente foge da nossa responsabilidade. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. A partir do momento que nós adquirimos o livre-arbítrio e somos espíritos livres, a responsabilidade é toda nossa. Tá? Toda nossa. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para ninguém. E nós somos os primeiros a querer transferir isso. Ou para o filho, ou para... É sempre o outro, não é isso? Nunca é o outro, gente. Esqueçam isso. É sempre nós. Sempre nós. Por isso que o Evangelho dizia que o combate ao egoísmo e ao orgulho é o sacrifício mais agradável a Deus. Porque nós vivemos querendo agradar a Deus, não é isso? Esse é o grande discurso. Nós queremos agradar a Deus, nós queremos agradar a Jesus. Só que esquecemos que o sacrifício mais agradável a Deus está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o combate das nossas fraquezas. É o combate, assim, eficaz, persistente das nossas mazelas. É isso que vai nos transformar, deixar a inteligência superior do universo mais feliz conosco, porque Deus só quer que nós evoluamos. Ele não quer ninguém de joelho adorando nada. Quer que nós avancemos em compreensão e em amor. Não é isso? É só isso. Reconhecer que a gente sente raiva, que a gente tem orgulho, que a gente sente ódio, né? Exatamente. Porque a gente acha que só vem do outro. Quando só a gente reconhece na gente que tem, a gente tenta não ativar nessa raiva. E olha, e mais um lance. Por que reconciliar com o adversário é produtivo? Por isso que ele manda reconciliar enquanto está aqui. Não é isso? Por quê? Porque depois que a gente sai daqui, fica mais difícil. Simples assim. Por isso que temos que aproveitar essa oportunidade. Olha aí, mais uma vez. A oportunidade, quando aparece, nós temos que aproveitar, porque nós estamos, às vezes, terminando uma inimizade que fatalmente iria continuar no plano espiritual. E lá é muito mais difícil. Nós temos que voltar aqui novamente nessas experiências. Entendeu? Então, são verdades que, às vezes, né, o Espiritismo vai divulgando e vai trabalhando, e as pessoas ficam pensando que são outras bobagens, né, outras miragens desses religiosos, não é verdade? E são a mais pura verdade já há 2000 anos. Jesus já falava isso, né? Reconcilia-te com o adversário enquanto estás a andar com ele, não é verdade? Porque senão ele vai entregar ao juiz é consciência, não é isso? O juiz vai te jogar na lei e você vai ter que vir para mundos inferiores, onde haverá choro, ranger de dente, e não sairás enquanto não pagar o último ceitil. Ou seja, enquanto não se reconciliar com a lei. Que lei é essa? Lei de causa e efeito. Enquanto você está dando causa, você vai receber sempre o efeito. É, de novo, o Evangelho. Planta, mas cuidado, você é responsável pelo que planta.
Perfeito? E depois não adianta chorar. Que aí o pessoal fala, poxa, o que eu fiz para Deus? Você não fez nada para Deus, querido. É impossível. Você fez para você mesmo. Tá? Tudo que você faz de bom ou de negativo, só faz para você mesmo. Deus, na infinita misericórdia, continua dando o quê? Oportunidades, né? Para ele ter outro corpo, outra vida, e outra escola, para ele se reprogramar. Deus não aniquila ele, né? Não transforma em ovoide. Como... Nada disso. Só dá o quê? Outra oportunidade. Está aí a justiça divina e a misericórdia divina atuando em nosso favor. Paz a todos, fico por aqui. Boa semana a todos. Fica aqui a noite toda. É verdade, muito obrigado. Olha, boa semana a todos. E que o Pai os fortaleça nesse trabalho, porque não é fácil, reconheçamos, não é fácil. Mas que o Pai nos fortaleça. E que Jesus ilumine nossos corações, para que a gente consiga. E os irmãos superiores nos protejam, né? Nos dê força, retaguarda. Que assim seja. Muita paz a todos. Aproveitar agora, né, a gente fechar nossos olhinhos de novo. A gente tem o hábito de falar aqui que até agora a gente recebeu, né? Recebemos palavras de amor, filosofia de vida, palavras que a gente pode pôr em prática. E a gente recebeu dos amigos espirituais também. Eu gostaria que todos, com o melhor do coração, com amor, elevassem os pensamentos a Jesus, com a sua misericórdia, com a sua paz, que possamos vibrar para os amigos que se encontram nesse momento nas ruas, esses garotos que estão nas drogas, essas mães tão preocupadas com esses filhos que sofrem, querendo uma ajuda, que a luz do Pai pode chegar até esse lugar, que esses amigos possam receber a luz de Deus, um toque no seu coração e quem sabe, Pai, um tratamento para eles ficarem um pouquinho melhor. Possamos orar para essas pessoas que estão nesse momento nos hospitais, em doenças incuráveis. Quem sabe Deus, com a sua misericórdia, elas possam receber a esperança, receber, quem sabe, a cura, Pai, ou entender o seu momento, entender que às vezes é necessário esse momento para a gente sair um pouco melhor, Pai. Que possamos ainda vibrar para os nossos familiares, para os nossos lares, para as pessoas que nos rodeiam, nosso trabalho, nossos chefes, enfim, Senhor, com todas as pessoas que precisamos nos relacionar, que temos dificuldades, que a gente possa aprender a perdoar e ser perdoado também. Enfim, Pai, que a gente consiga olhar para Ti, sentir o Teu amor, o Teu coração e a Tua misericórdia. Aproveitando, vibrando para nós também, para essa casa de amor, de caridade, para essas famílias, Pai, que estão sendo assistidas aqui também, que possamos, enfim, continuar sempre nessa casinha de amor e de caridade. Que assim seja. Só aguardar um minutinho, a gente vai passar para os passos, tá? Obrigado.